A aula de hoje é sobre intervalos de confiança. E para ajudar a gente a entender o que é um intervalo de confiança e o que ele faz, eu selecionei um trechinho desse livro aqui, O Poder do Pensamento Matemático. Então veja só o que está escrito lá. O intervalo de confiança é a faixa de hipóteses que a redução ao improvável não exige que se jogue no lixo aquelas hipóteses razoavelmente consistentes com o resultado que você observou. Na prática, é determinar o valor verdadeiro a partir de uma evidência, que no caso, o valor verdadeiro se refere à população e a evidência se refere a um valor amostral. Então, é como conhecer a população a partir de uma amostra. Pegando agora um trecho de um outro livro, só para mostrar como a gente está habituado a lidar com intervalos, né? Nesse caso, intervalos onde a gente atribui um certo grau de certeza de que ele contém o valor que a gente quer. Então, nesse livro aqui, né, Rápido e Devagar, há o relato de uma pesquisa sobre previsões. Então, vamos ver o que é que está posto lá. Os participantes dessa pesquisa, eles forneceram dois valores. Um valor que tinha 90%, na opinião deles, 90% de certeza que seria alto demais. Ou seja, apenas 10% de ser superado. E um valor que tinha 90% de certeza que seria baixo demais. Ou seja, apenas 10% de chance de não ser superado. A faixa entre esses dois valores é chamada de intervalo de confiança 80%. Mas veja só, as pessoas eram solicitadas, na verdade, a fornecer um intervalo de confiança de 80%, ou seja, um intervalo que eles tinham 80% de certeza que o valor que eles queriam estava ali dentro. E os resultados que ficam fora do intervalo são chamados de surpresa. Pode acontecer algo fora? Pode, porque a gente está lidando com variáveis aleatórias. Então vejam só, para manter a taxa de surpresa no nível desejado, ou seja, apenas 20%, os CEOs deveriam ter dito, ano após ano, que a chance de 80% de que o retorno ficaria entre menos 10% e mais 30%, ou seja, poderia haver um prejuízo de 10% até um lucro de 30%. Mas a questão legal vem agora, né? A psicologia social entra em cena aqui. Um CEO que informe seus colegas de que há uma boa chance de que os retornos fiquem entre menos 10 e mais 30, pode esperar gargalhadas na sala. O intervalo de confiança muito amplo é uma confissão de ignorância, algo socialmente inaceitável para alguém que é pago para mostrar conhecimento em assuntos financeiros. Então vejam só, a questão aí, eles tinham que fazer uma estimativa, baseado na experiência, baseado no que eles viram, enfim, baseado no que eles sabiam. Não necessariamente conectado com a evidência factual coletada com os dados e sua respectiva análise. Então, o intervalo verdadeiro era aquele de menos 10 a mais 30. E por que a psicologia comportamental? Porque, apesar de ser a verdade, esse é um valor que o pessoal ali não aceitaria, porque denotaria falta de ignorância, sendo exatamente o contrário. Certo? Então, veja a importância, né, que tem os intervalos de confiança, vejam como eles são utilizados corriqueiramente. O que a gente vai ver daqui para frente é como calcular esses intervalos de confiança e como utilizá-los. Antes disso, eu vou só fazer uma pequena revisão. Quando a gente tem um conjunto de dados, a gente precisa se certificar se esses dados são referentes a uma população ou a uma amostra. Por quê? Porque a forma como a gente calcula o desvio padrão tem uma leve diferença, como vocês já sabem.
Mas a questão relevante aqui é o que acontece com a média e com o desvio padrão se eu somar uma constante, um valor numérico qualquer, aos valores da minha variável aleatória. O que é que acontece? Como a gente já sabe, a nova média é a média velha somada da constante. E a variação não muda nada. Ela é igual. O que o intervalo de confiança faz é nos ajudar a estimar os parâmetros populacionais a partir de estatísticas amostrais. Então, eu posso não saber exatamente onde está o valor, mas eu vou poder identificar um intervalo que vai contê-lo. Então, vejam só, toda vez que a gente tem uma população, essa população é representada por um espaço amostral. Uma vez que eu tenho uma população, quem é a sua média? Esse valor ele pode ser determinado. Para responder essa pergunta, a gente precisa avaliar o espaço amostral. Ele é infinito? Se sim, a resposta é não. Se não, a resposta é sim. Parece uma pegadinha, mas é a pura verdade. E como é que a gente determina o valor médio de um espaço amostral? Por essa fórmula que a nossa velha é conhecida. O problema é que nem sempre é possível aplicar essa fórmula. Por quê? Porque às vezes a gente não tem acesso a todos os elementos dessa população. Às vezes é muito caro pegar todos eles. Haja visto aí o nosso censo, que acontece uma vez a cada 10 anos. Então é muito caro você botar uma equipe, treinar, qualificar, instrumentalizar e botar eles para bater porta a porta, e perguntar quantas pessoas moram, qual é a renda, quantos banheiros, quantas televisões, e constituir a nossa população. Em outras situações, a gente acaba destruindo a amostra. Então, imagine que você está interessado em descobrir qual é a resistência de um determinado material. Como é que você descobre a resistência? Como é que você descobre o quanto aquilo ali aguenta? Solicitando. O problema é que para você descobrir o quanto aguenta, você acaba levando esse material a uma condição extrema. Você inutiliza o material, você destrói o material. E aí não faz sentido você, por exemplo, destruir todo o concreto que existe para descobrir o quanto ele aguenta. Aí não sobrou nada para você utilizar. Então veja, dentro dessas situações, apesar de ser possível, não é prático. Não é prático determinar esse valor. E agora, o que é que a gente faz nessas situações? Já que não é possível determinar o valor, a gente precisa estimar esse valor. E como é que a gente faz isso? Via amostra. Então a gente coleta uma amostra. E por que é tão importante coletar uma amostra? Porque as estatísticas amostrais, elas acabam sendo estimadores pontuais dos meus parâmetros populacionais. Bem ao estilo do ditado popular, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se você não tem como saber qual é o valor verdadeiro da média ou do desvio padrão, você coleta uma amostra e utiliza esses valores como estimativas pontuais. Partindo daí, a gente precisa fazer algumas considerações importantes. A primeira é que, mesmo eu não sabendo exatamente qual é o valor da média populacional, esse número existe. E ele é fixo. Eu posso não saber qual é, mas ele é existente e fixo. Uma outra questão que a gente já sabe, isso vem lá do teorema do limite central, é que a média amostral, ela por si só é uma variável aleatória. E qual a implicação disso? Toda vez que eu tiro uma amostra diferente, ela me dá uma média e um desvio padrão amostrais diferentes. Então, sempre vai ter um erro em relação
ao valor verdadeiro. Eu tenho uma estimativa e isso vai ter uma diferença, um erro, em relação ao valor verdadeiro. Então, veja só. A gente define, né, essa diferença, esse erro, né, como a diferença entre o valor observado e o valor verdadeiro. Então, veja, esse meu termozinho, se eu tiver uma amostra I, eu vou ter um errozinho I, que é x barra I, se referindo à iésima amostra, e o parâmetro verdadeiro, né, sua média populacional. A gente sabe que esse valor amostral ele pertence a uma distribuição normal, né? Então, o que é uma distribuição amostral? É a distribuição de probabilidade de uma estatística. E a gente sabe lá do teorema do limite central que essa distribuição amostral é uma média é uma distribuição normal de média μ e desvio padrão da variável de origem, dividido pela raiz do tamanho da amostra. E é fácil demonstrar que a distribuição de probabilidades desse errozinho aqui também é uma distribuição normal. E mais simples ainda, né? Ela tem média zero, né? E como é que a gente chega a essa conclusão? Vocês se lembram lá? O que é que acontecia com a média quando eu somava uma constante a uma variável aleatória? Era a média antiga mais aquela constante. Vejam só, μ, que representa a média populacional, é um valor constante. X barra é uma variável aleatória. Então, de novo, eu estou diante da situação de somar uma constante a uma variável aleatória. Por isso que o desvio padrão não mudou. Então, está aqui a demonstração de que a média da distribuição desses erros é zero. E no caso do desvio padrão desses errozinhos, está aí também demonstrado que a variação é a mesma variação das médias amostrais. Então, agora que a gente sabe, né, que os erros são normalmente distribuídos com média zero e o mesmo desvio padrão das médias amostrais, a gente pode fazer agora algumas questões interessantes. Por exemplo, quem é o valor de erro que tem 95% de chance de acontecer? Ela não é uma variável aleatória, esse erro? Então, qual é o valor que está associado a uma probabilidade de 95%? Ou quais valores estão associados a uma probabilidade acumulada de 95%? Então, chegou um momento que a gente precisa fazer algumas escolhas convenientes. Para fazer essa escolha conveniente, a gente precisa lembrar, né, que a distribuição normal ela é simétrica em relação à média. Então, a média pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, mas na hora que eu sei a média, a distribuição é simétrica em relação a esse valor. Outra coisa é que toda distribuição normal ela é redutível a uma distribuição padrão, que tem média 0 e desvio padrão 1. E quem faz a ponte entre qualquer curva normal e a normal padrão, ou normal reduzida, é esse zzinho aqui. Se eu definir a variável aleatória z de tal forma que z é igual a x menos a média, dividido pelo desvio padrão, eu vou encontrar sempre uma distribuição normal reduzida, ou seja, média 0, desvio padrão 1. Então, a escolha conveniente é escolher um intervalo que explore essa simetria. Certo? Então, veja, como eu tenho sempre a associação de uma probabilidade a uma variável aleatória, eu vou chamar esse Czinho aqui de confiança. Então, sempre vai existir um intervalo onde a minha variável aleatória z, definida como está aqui em cima, ela vai variar entre menos z e z. E dentro desse intervalo de menos z a z,
eu tenho o grau de certeza que eu especifiquei, que é esse Czinho. Então veja, no caso de uma confiança de 95%, que é o que eu questionei lá no comecinho, vai me dar um intervalo de Z variando entre menos 1,96 a 1,96. Ou seja, dentro desse intervalo, eu tenho todos os valores de Z que me dão a probabilidade acumulada de 95%. Então, veja, sempre vai existir um intervalo tal que esse meu erro vai ser maior do que um limite inferior e vai ser menor do que um limite superior, de tal forma que a probabilidade associada a esse intervalo vai ser o grau de confiança que eu quero. Certo? Isso corresponde a dizer, né, que vai existir um intervalo de menos z a z, de tal forma que a probabilidade da minha variável aleatória z variar entre menos zzinho a mais zzinho vai ser igual a c. Certo? Então veja, mas quem é esse z? Né? Para a variável de origem, variável aleatória x, o z é definido como a gente viu antes. Para a variável aleatória média amostral, o z ele sofre uma leve diferençazinha aqui, ó, certo? E no caso dos meus erros, né, das médias amostrais em relação ao meu parâmetro verdadeiro, quando a gente faz as contas, a gente percebe que esse zzinho é exatamente o mesmo z que a gente utilizaria para a média amostral. Então, vamos sair daqui, né? E vamos para cá para a gente fazer as contas. Então, quando eu vou substituindo esses valorezinhos nessa desigualdade, né, a gente pode separar essa desigualdade em duas. Né? Vamos pegar aqui a parte de cima. Quando a gente faz as manipulações aqui, a gente percebe que a média populacional ela é maior do que x barra menos z sobre o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, veja só, esse termozinho aqui, z, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz de n, é o que a gente chama de margem de erro. Quando a gente pega a parte de baixo, a gente encontra que x barra, agora veja a diferença, aqui em cima tem menos, aqui embaixo tem mais z, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, veja, aqui a gente tem que a média populacional ela é maior do que a média amostral, menos uma margem de erro, e é menor do que essa mesma média amostral, mais a margem de erro. E aqui a gente reconstrói a nossa desigualdade e acha o intervalo de confiança para a média verdadeira a partir da média amostral. Agora, tem um alerta importante, né? Que onde quer que vocês forem, qualquer referência de estatística que vocês pegarem, esse mesmo alerta vai estar lá. Quando você tem um intervalo de confiança, o que é que significa essa confiabilidade, esse grau de confiança que você escolhe e você associa ao intervalo de confiança? Isso implica, né, por exemplo, neste caso que está aqui, né, uma confiança de 90%, implica em que 9 a cada 10 intervalos, ou 90 em cada 100 intervalos que você gera, 90 vão conter o parâmetro verdadeiro. Ou seja, se eu estou fazendo um intervalo de confiança para a média, se eu pegar 100 amostras e gerar os 100 intervalos de confiança, porque o intervalo de confiança ele é centrado na média amostral, em 90 deles, o parâmetro vai estar ali dentro.
em 10 não. Então você espera que a cada 9 em 10 você tenha o parâmetro verdadeiro ali dentro. Outro alerta importante é em relação ao tamanho da amostra para o cálculo da margem de erro. Quando a gente tem certeza que a nossa variável de origem ela é normalmente distribuída e os parâmetros são conhecidos, ou seja, sua média, seu desvio padrão, em especial o desvio padrão, a distribuição amostral também vai ser uma distribuição normal com esses parâmetros que vocês estão vendo aí. E o cálculo da margem de erro acontece exatamente do mesmo jeito que a gente viu no slide anterior. Quando essa nossa variável de origem ela é normalmente distribuída e eu não conheço o seu desvio padrão, ou ela não é normalmente distribuída, mas é próxima de uma normal, a distribuição das médias, ou seja, a sua distribuição amostral, será também uma distribuição normal, desde que eu tenha uma amostra suficientemente grande, ou seja, um N maior do que 30. E aí eu calculo a margem de erro só com uma leve modificação. Como eu venho falando, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se eu não tenho o desvio padrão amostral, populacional, quem é que eu tenho na mão? O amostral. Então é ele que eu uso para o cômputo da margem de erro. Quando eu não tenho uma amostra grande o suficiente, quem é que eu utilizo? Eu utilizo uma distribuição do tipo T. E aí quem é a margem de erro? Ela é calculada agora com uma leve diferença em relação ao anterior. Quem entra agora não é mais um z, porque o z é a variável associada a uma distribuição normal. Agora eu vou utilizar o t, que é função dos graus de liberdade que a minha amostra me dá, certo? Então, a gente vai fazer exemplos de cada um desses tipos aqui. Então, pegando lá o livro do Moretti, só lembrando a vocês que tem na nossa biblioteca, então, ou façam como eu, comprem o livro, passem na biblioteca para pegar um exemplar e estudar. Então, vejam só, o exercício 14, tem assim, calcule o intervalo de confiança para a média de uma distribuição normal em cada um dos casos abaixo. Então, a gente tem aqui 3 médias, 3 tamanhos de amostra diferentes, 3 desvios populacionais diferentes e 3 níveis de confiança também diferentes. Então, vamos lá. O primeiro passo é, uma vez que me foi dado um grau de confiança, eu vou encontrar o z associado a esse grau de confiança. Então, a gente tem 3 aqui. Nestes casos, a gente recorre à tabela, ou à calculadora, ou a um computador. Então, vejam só. A nossa curva normal é sempre bom lembrar que ela é simétrica e tudo mais. Mas quem é o nosso Czinho aqui? Se lembra daquela escolha conveniente? Eu vou escolher um intervalo que seja simétrico. Então, o C representa a partezinha em branco, ou seja, é a probabilidade que está aqui no meio. Então, se eu tenho 95% aqui, eu tenho 2,5 de um lado, 2,5 do outro, que é o representado por esse 1 menos C sobre 2. Então, só lembrando que a distribuição normal, ela acumula seus valores da esquerda para a direita. Então, a gente vai sair lá de menos infinito até 1 menos C mais 2, vai depois para o C e depois para 1 menos C sobre 2, que vai dar essa linhazinha aqui no meio. No caso específico de uma confiança de 95%, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela e achar os valores aqui. Então, vejam só, como a curva ela é simétrica,
né, e eu tenho 95% no meio, o que é que vai acontecer? Eu tenho 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Então, como a curva se acumula da esquerda para a direita, eu vou acumular os valores até quanto? Até 2,5. Do mesmo jeito, né, que encontrei 2,5, somei os 95, que é o nível de confiança que eu estabeleci, eu vou ter quanto? 97,5. Então, eu posso entrar na tabela com qualquer um desses dois valores, certo? Então, veja, achando o 2,5% que está aqui, agora eu consigo descobrir quem é o meu Z. E aí eu vou atrás da linha, que me dá o menos 1,96, ou seja, vai com o Z até a primeira casa decimal, e eu vou atrás da coluna, que vai me dar a segunda casa decimal. Então, neste caso aqui, o nosso Z vai ser mais ou menos 1,96. Repetindo o mesmo procedimento, só que agora para a outra confiabilidade, né, que é de 85%, eu vou pegar aqui o ramo de baixo. Né? Veja, se eu tenho 85% no meio, fica 15 para eu distribuir dos dois lados. Então, fica 7,5 de um lado, 7,5 do outro. Então, eu vou atrás ou dos primeiros 7,5 ou dos 7,5 mais os 85, ou seja, mais 92,5%. Então, aqui, né, quando eu vou atrás desse 0,925, eu não vou achar exatamente esse valor, mas vou achar um valor muito próximo dele. Então, aí eu tenho dois caminhos, ou eu interpolo ou utilizo o valor mais próximo. Neste caso aqui, mais ou menos 1,44. Idem para uma confiança de 70%, que neste caso vai me dar um Z de mais ou menos 1,04. Então, está aí. Para cada grau de confiança que foi especificado, a gente encontrou o seu respectivo Z. O passo seguinte é a gente calcular a margem de erro, que é calculada desse jeitinho aqui. Por que é desse jeitinho? Porque, veja, na tabela, eu tenho a média amostral, mas tenho aqui o desvio padrão populacional. Isso é o fiel da balança, isso é quem determina quem a gente vai utilizar. Qual daqueles casos que eu mostrei agora há pouco, a gente vai utilizar para o cálculo da margem de erro. E neste caso é calculado desse jeitinho aqui, porque o desvio padrão populacional é conhecido. Então veja, quando a gente aplica essa equaçãozinha a cada um dos casos, a gente encontra as respectivas margens de erro. Agora, o passo 3 é o quê? É achar os respectivos intervalos de confiança. Como a gente viu, ele tem essa cara aqui, ó. A média é maior que a média amostral menos a margem de erro e é menor do que a média amostral mais a margem de erro. Então, é só a gente fazer as contas e encontrar os intervalos de confiança pedidos para essas amostras com essas confianças e esses desvios padrão aí.